Sejam bem-vindos, né? Eu sou o professor Valtécio. Esse é um vídeo que eu vou tratar de regra de 3. No caso, eu vou começar agora já da parte de regra de 3 composta. Eu acho que eu devo ter colocado aqui nas sugestões aqui o primeiro vídeo, que é onde eu falo de regra de 3 simples, tá bom? É um vídeo bem dinâmico, onde eu faço mais exercício mesmo. Mas antes de começar a fazer duas questões aqui de regra de 3 composta, que também eu vou deixar disponível como se fosse uma apostila aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Você procurei que você encontrar um link, né, para baixar esse material. Antes de começar a responder essas questões, eu queria só comentar com vocês a estratégia que a gente vai usar para responder regra de 3 composta. Ah, professor, eu vi de outro jeito com outro colega, com outro professor, tem outros métodos, mas aqui eu vou mostrar essa, tá bom? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é um problema que eu vou criar agora com vocês, bem simples mesmo, só para mostrar o método, tá bom? Vou colocar aqui obra, vou colocar dias, e vou colocar operários. É um problema que eu vou criar já direto aqui na regra de 3 composta. Uma obra aqui pode ser um muro, tá bom? Então eu vou colocar assim, 100 metros de muro. Dias eu vou colocar 8 dias. E operários eu vou colocar 20 operários. 20 operários, pronto. Então o texto dessa questão aqui seria assim, ó. 20 operários trabalhando 8 dias. Fizeram 100 metros de um certo muro. Trabalhando 8 horas por dia também. Podia colocar horas por dia, mas não vou colocar não. Trabalhando, aí a segunda parte do texto. Trabalhando a mesma quantidade de horas por dia, que é a jornada de trabalho, 30 operários durante 10 dias iam fazer quantos metros do muro? X. E aí você monta a sua regra de 3 composta. Como, professor? A montagem vai ser assim, ó. Eu sempre coloco a pergunta de um lado, no caso aqui, ó, o 100 sobre x, e as outras eu coloco aqui do outro lado, multiplicando. Como assim, professor? De novo, repetindo, eu pego aqui a proporção aqui, como se fosse uma razãozinha aqui, ó, 100 sobre x, e coloco de um lado da igualdade, e as outras eu coloco do outro lado, multiplicando. Se tivesse mais uma aqui, por exemplo, se tivesse a carga horária por dia, né, horas por dia, vamos dizer que aqui fosse 8 horas por dia e aqui já fosse 6 horas por dia. Então eu ia ter que colocar mais uma aqui, ó. 6 horas por dia aqui. Professor, e na hora que eu vou colocar aqui, só é pegar os números e colocar aqui? Não. Ó, eu até coloquei, ó, a pergunta do lado e as outras do outro lado multiplicando. Ó, tem um igualzinho aqui no meio. Antes de fazer essa transposição, vamos dizer assim, antes de pegar o 8 sobre 10, o 20 sobre 30 e o 8 sobre 6 e colocar aqui, eu tenho que analisar se as grandezas têm uma relação direta ou inversamente proporcional com a pergunta. Por exemplo, entre obra e dias é uma relação direta. Por que direta? Quanto mais eu preciso construir alguma coisa, mais muro, eu preciso de mais dias. Então, se é direta, eu vou colocar o 8 e o 10 do jeito que está lá. Se fosse inversa, aí eu colocava a setinha para baixo e eu ia inverter, colocando 10 sobre 8, tá bom? Aí agora eu vou analisar, ó, é sempre da pergunta para as outras, sempre da pergunta para as outras. Então, ó, primeiro foi obra com dia, agora vai ser obra com operário. Então, não vou olhar para dia, não vou olhar aqui para horas por dia, só obra e operário. Quanto mais pessoas trabalhando, eu faço mais muro, eu faço mais ponte, eu construo mais, sei lá, mais casas. Por exemplo, se fosse uma costureira e calça, quanto mais costureiras eu faço mais calça. As calças seriam a obra, no caso. Então, é uma relação direta. Aí você coloca aqui o 20 e o 30, mantendo essa razão do jeito que está lá, ó, 20 sobre 30, 20 sobre 30. E horas e dia, e horas e obra, né, a última aqui, também é uma relação direta. Ó. Quanto mais horas eu trabalho por dia, eu faço mais muro. 8 sobre 6. Aí o aluno pensa assim, ah, professor, então é só pegar os números que está lá e colocar aqui. Errado. Esse é o único caso que todas as setas vão ficar para cima. Porque, por exemplo, se eu sei o tamanho desse muro, agora eu vou fazer uma coisa aqui que os alunos ficam doidos, né? Quando o professor mexe na questão. Atenção aí, pessoal, estou mexendo aqui ao vivo, ó, com vocês. Ó. Estou apagando aqui. Não vão ver cortes, né? Tá bom? Sem cortes, sem edição de vídeo, nada, direto, pronto. Vamos dizer que eu não sei as horas, pronto. Vamos fazer o seguinte. Eu sei aqui que são 10 dias. Aí eu quero agora construir 200 metros de muro.
mas eu não sei as horas. Como assim, professor? Olha só como é que vai ficar aqui. Aqui o texto seria o seguinte, o texto dessa questão seria assim, ó. 20 operários trabalhando durante 8 horas por dia, durante 8 dias, construindo 100 metros de muro. Então, 20 operários trabalhando 8 horas por dia, durante 8 dias, construir 100 metros de muro. Sabendo que 30 operários vão trabalhar 10 dias, 30 operários 10 dias para construir 200 metros de muro, eles vão precisar de quantas horas? Ou seja, eu já sei os operários, o dia e a metragem. Veja que aumentou a quantidade de pessoas, aumentou a quantidade de dias e dobrou o tamanho do muro. Eu vou precisar de quantas horas? De mais horas, de menos horas, de 7, de 10, de 5? Não sei, aí é isso que a gente vai calcular. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu vou fixar essa seta para cima. Ela é o meu guia. Como assim, professor? Eu vou avaliar horas com operário, horas com dia e horas com muro. Se a relação for direta, a seta vai ficar para cima. Se a relação for inversa, aí as outras eu vou colocar para baixo. A gente tem que analisar. Primeiro, hora e operário. Quanto mais pessoas trabalhando numa obra, eu preciso de menos horas por dia. Quanto mais pessoas, eu preciso de menos tempo, porque tem mais gente trabalhando, então eu preciso de menos tempo. Então vai ser a relação o quê? Inversa. Dias e operário, dias e hora, dias e horas. Quanto mais dias eu tenho para construir uma obra, eu tenho 50 dias, eu preciso de menos horas. Eu tenho só 2 dias, eu preciso de mais horas. Então, quanto mais dias eu tenho disponível, eu preciso de menos horas. Então, é a relação inversa. Olha só como a seta já ficou inversa agora, né? E quanto mais obra, eu preciso de mais horas. Ora, se aumentou o tamanho da obra, eu preciso de mais tempo para fazer o serviço. Então, aqui é direta, né? Era direta naquela hora, não tinha por que mudar, né? É uma relação direta. Aí, como é que vai ficar? Ó, é a mesma estrutura, ó. Professor, por que você está fazendo isso? Porque essa estrutura aqui não muda. O que vai mudar é os números que vêm para cá. Porque, primeiro, quem vai ficar como pergunta, que eu apaguei aqui, mas vocês lembram que eu falei a pergunta? Agora a pergunta é isso aqui. É 8 sobre x. E aí as outras 3 são essas, que eu vou transportar para cá, vou trazer para cá, respeitando se a relação é direta ou inversa. Por exemplo, não é direta? Se é direta, eu vou só colocar 100 sobre 200. Agora aqui já é inversa, aí eu vou ter que inverter. Vai ficar 10 sobre 8. Aqui do mesmo jeito, é inversa, vou ter que inverter. 30 sobre 20. Como eu criei esse problema aqui agora, pode ser que eu encontre um número quebrado, assim, uma resposta decimal. Mas não tem problema não, vamos lá. Vou cortar esse zero aqui. Vou cortar esse zero e esse zero com esse zero e esse zero. Esse 10 aqui dá para dividir com o 8 aqui. Dividindo por 2 dá 5. Por 2 dá 4. Então, o que foi que sobrou? Vamos lá, vamos ver o que foi que sobrou. Sobrou um 8 sobre x. No segundo mesmo, que foi que sobrou? Sobrou 1 vezes 5 vezes 3. Então, 1 vezes 5 vezes 3. Vou botar aqui, ó. 1, 5 e 3. Vou fazer assim, pronto, bem devagar. Sobrou um 2, um 8... um 2, um 4 e um 2, né? Então, sobrou um 2, um 4 e um 2. Pronto, meio extremo. Aqui dá 15. 15x. E aqui dá 8. 64 vezes 2, 128. Ó, como eu falei, não deu um valor inteiro, né? Então, vou fazer essa continha aqui. 128 dividido por 15. Vai dar 8,53333, né? Aproximadamente 8,5 horas por dia. Horas por dia, hora barra D. Então, o que acontece? Essa aí é a forma que a gente vai trabalhar. Repetindo, eu coloco a pergunta no primeiro membro, que eu chamo de um lado, as outras razões do outro lado, multiplicando, e quando eu for trazer os valores, eu tenho que observar se a grandeza é direta ou inversa, tá bom? Vou fazer agora uma questão. Peço que vocês baixem o material dessa questão, porque essa questão tem um enunciado bem extenso. Se eu colocar ela no quadro aqui, vai ficar só a questão. Então, vamos lá. Para combater um incêndio, uma mata, 40 operários
trabalhando 6 horas por dia. Então vamos lá, a questão 6, porque é uma apostila que já vem do primeiro vídeo, tá na sequência. Então nós temos 40 homens, né? Primeira grandeza aqui, homens. Nós temos 40 homens trabalhando 6 horas por dia. 6 horas por dia. Durante 10 dias. Consegue abrir um aceiro com 1,5 comprimento, né? Quilômetros de comprimento. 1,5 quilômetros. 3 metros de largura. Largura 3 metros. E a profundidade dele é 0,20 metros. Então vamos falar o que é aceiro, né? Tem aí no texto aí, ó. Aceiro. Aceiro é o seguinte: você tem a mata, você tem a floresta lá, você tem as árvores, não sei o que e tal. Aí começa a pegar fogo. Esses incêndios aí, quando tá na época do calor. E aí o que o pessoal faz é como se fosse assim, abre uma vala, né? Abre um corte na mata. Limpa a mata, faz assim, tipo uma coisa bem limpa, corta árvores, limpa tudo ali. Que aí quando o fogo vier consumir na mata, chega naquele local, o fogo meio que não consegue passar. Porque eles fizeram aquela vala, abriram ali, tá bom? É isso que eles chamam de aceiro, né? Então, rapidinho aqui, eles disseram assim, ó, repetindo. 40 homens trabalhando 6 horas por dia durante 10 dias, fizeram um aceiro de 1,1 km de comprimento, 3 metros de profundidade, de largura e 20 centímetros de profundidade, né, 0,2 metros. Aí na sequência, se o aceiro necessário para que se tenha êxito em tal empreitada for de 2 km, agora aqui o aluno tem que estar atento, onde que eu vou colocar os valores? A segunda parte do texto, né? 2 km de comprimento, então aqui ó. 2 km de comprimento. 2,5 de largura, 2,5 metros de largura. Estou embaixo da largura aqui, ó, 2,5 metros de largura. E 0,15 profundidade, 0,15 metros profundidade. Tem que colocar uma abaixo da outra aqui. E se tal serviço tivesse que ser feito em apenas 4 dias. Agora dias, ó, 4 dias. Aqui, ó, dias. Quantos homens seriam necessários? Quantos homens, X dos homens aqui, ó. Quantos homens seriam necessários para trabalhar num regime de 10 horas por dia? 10 horas por dia. Pronto. É uma regra de 3 composta com muitas grandezas. Então vamos lá. Vou fazer a mesma estratégia. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar a seta em homens, que é onde está a pergunta, para cima. Se tiver uma relação direta, também para cima. Se tiver uma relação inversa, também para baixo. Vamos lá. Homens e hora. É a pergunta com as outras, tá bom? Homem e hora. Homem e hora. Quanto mais homens, eu preciso de menos horas por dia. Inversa. Tem nem que discutir isso. Se eu tenho mais pessoas, eu preciso de menos horas por dia. Homens e dias. Quanto mais homens, eu preciso de menos dias. Por exemplo, se aumentou a quantidade de homens, eu preciso de menos dias. Inversa. Homens e tamanho da obra. Aqui é direto. Por que é direto, professor? Ora, se aumentou o tamanho, se agora ele precisa fazer 2 km, 10 km, 200 km, quanto maior o tamanho da obra, eu preciso de mais pessoas. É uma relação direta. Largura e homens, do mesmo jeito. Se ela fica mais larga ou mais estreita, se ela ficasse menor, eu precisava de menos homens. Se ela ficar maior, eu preciso de mais homens. Né? Mais larga, mais homens. Então, mantém uma relação direta. Quando aumenta a largura, aumenta a quantidade de homens. E profundidade, a mesmo raciocínio da largura. Quando aumenta a profundidade, é só você pensar num poço. Quanto mais profundo, quanto mais difícil para cavar, precisa de mais pessoas trabalhando. Pronto, feito isso, o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar a pergunta de um lado, que no caso é o 40 sobre x, e vou colocar todas as outras no segundo membro. Elas sempre multiplicando, que é a única que coloca aqui como se fosse um sinal de mais, aí erra, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou trazer esses valores. A única coisa que eu tenho que observar é ser direto ou inverso. Por exemplo, inversa. Vou inverter. 10 sobre 6. Inversa. Vou inverter. 4 sobre 10. Direta. Trago do jeito que está lá. Do mesmo jeito.
Só que aqui, pessoal, tem o seguinte. Vamos dar um passinho além. A gente vai sempre melhorando, tá bom? Aqui nós temos valores decimais. 1,5, 2,0, 3,0 e tal. O que eu acho que seria interessante? A gente já multiplicar esses valores de uma forma que eu tire essas vírgulas. Como assim, professor? É como se eu multiplicasse todo mundo aqui por 10. Por que por 10? Ora, se eu multiplicar por 10, aí a vírgula vai sair, a vírgula vai sair. Então vai ficar 15 sobre 20. Ó, vou repetir. Eu tinha 1,5 e 2,0. 1,5 e 2,0. Mas como eu vou ter que depois multiplicar por 10, eu acho que quando eu colocar bem aqui, eu já coloco multiplicado por 10. Porque é como se eu adiantasse um pouco os cálculos. Aí fica 15 e 20. E esse raciocínio eu vou usar nas outras duas. Ó. Por exemplo, aqui do mesmo jeito. Ó. Vou multiplicar por 10 e por 10. Aí eu tiro a vírgula. Então, em vez de colocar 3 e 2,5, eu já coloco o quê, pessoal? Direta, vou colocar 30 e 25. 30 e 25. E agora aqui, o detalhe é que aqui tem duas casas. Então, eu vou ter que multiplicar por 100, ó. Multiplicando por 100 e por 100. Aí eu já tiro a vírgula. Então, 0,20 eu vou multiplicar por 100 e vou colocar 20. 0,15, multiplicando por 100, eu coloco 15. Pronto. Fica uma coisa bem bacana. Outra coisa, minha gente, como está todas essas aqui, todas elas estão multiplicando, o que tiver em cima e embaixo eu posso cancelar. Não necessariamente porque elas precisam estar uma em cima da outra. Por exemplo, esse 15 aqui, ficou assim meio estranho, né? Esse 15 aqui, eu posso cancelar ele com esse outro 15. Opa! Esse vintão aqui, ó, posso cancelar ele com esse outro vintão. Ah, vintão já dá para, né? Dar uma relaxadinha, comprar pelo menos um negocinho assim, um sorvete. Ó, esse 10 aqui também posso cancelar esse outro 10 aqui, ó. Ah, tá melhorando. Aí agora, vamos lá. Eu posso, por exemplo, dividir o 30 e o 25 por 5. Por 5 dá 6. Por 5 dá 5. E parou. Eu não vou mais simplificar não, porque se eu fizer muita conta, às vezes os alunos se confundem, né? Então, o que foi que sobrou aí de tudo isso aí? Sobrou 40 sobre x. E no segundo membro sobrou aqui o 4 vezes o 6. O resto aqui ficou 1, né? Quando fica 1, não precisa colocar, tá bom? E aí no denominador ficou um 6. Vezes aqui ficou nada, ficou 1, aqui ficou 5. Ó, o 5 aqui, e aqui não ficou nada. Pronto. Aí se eu não quiser, professor, vou cortar esse 6 aqui com esse outro 6. Pode também. Aí o que é que a gente vai ficar? Agora eu vou fazer meio extremo, né? Vai ficar 4 vezes x, 4x. E 5 vezes 40, 200. Então, x vai ser igual a 200 dividido por 5, que dá 50 homens. Eu ia botar operários, mas é 50 homens. Então, percebam aqui que faz sentido. Ó. Vamos ver como faz sentido. Ó. Aumentou o tamanho da obra. Tudo bem que a largura diminuiu e a profundidade diminuiu, né? Mas aumentou o tamanho da obra. Aumentou também a questão do número de horas por dia. Mas o que complicou aqui mesmo, o que pesou foi que o prazo reduziu muito. Eram 10 dias, passou para 4. Então, como diminuiu bastante o número de dias, aí teve que aumentar o número de homens lá que vão ter que fazer o serviço de 40 para 50, que foi o nosso resultado. Pessoal, para fechar o vídeo, quem baixar o material, vai ficar duas questões que eu não vou responder, porque o tempo já estourou, né? Então, a quinta vai dar 2,1 metros e a sétima 140 metros, tá bom? Fica aí para vocês fazerem o desafio, né? A quinta é uma questão de regra de 3 simples e a sétima é uma questão de regra de 3 composta. Vocês respondam a questão e vejam se conseguem chegar nesse resultado, tá bom? 2,1 e 140 metros, né? Agradecer a todo mundo aí que assistiu o vídeo e vamos ter outros vídeos aí na sequência do canal, né?